Graça e paz, que maravilha! Estamos de volta aqui na nossa série Apocalipse. Quero agradecer a Deus pela sua vida que tem visto a nossa série, tem visto os nossos vídeos, as nossas gravações, e que essa série possa edificar a sua vida de forma tremendamente grandiosa. Esse é o nosso desejo, até porque a série Apocalipse, como todas as outras séries que temos ministrado aqui na nossa comunidade, é uma direção de Deus para nós. Nós nessa série já estamos aí caminhando, na nossa sexta ministração, porque só no capítulo 1 nós ficamos durante 4 semanas ministrando. Falamos sobre os efeitos, os impactos da palavra Apocalipse na vida das pessoas, falamos sobre a forma mais correta de interpretar não só o Apocalipse, mas como toda a palavra do Senhor. Falamos também sobre a saudação que João expressou aqui da parte de Deus. Ele disse graça e paz, e nós falamos da profundidade, da grandeza, da beleza desta saudação. E também João fundamentou, o seu escrito, mostrando quem foi que mandou, quem foi que inspirou, quem foi que ditou a carta para ele. Ele fala então de Jesus na fundamentação. Depois nós falamos sobre Éfeso, que é uma das igrejas citadas no Apocalipse, e as 7 igrejas do Apocalipse foram enviadas cartas. Na verdade, eu entendo pelo Espírito que as cartas enviadas às 7 igrejas foi todo o Apocalipse. Porém, o que nós conhecemos como carta às 7 igrejas está nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, onde o próprio organizador aqui do cânon sagrado escreveu cartas a cada uma das igrejas. Na verdade, foi isso que o Senhor disse para João. Ele diz assim: o que você vê, escreve num livro e envia às 7 igrejas. Então ele não mandou que enviasse apenas esses 7 trechos da Bíblia. Portanto, eu entendo esses 7 trechos aqui, que nós chamamos de carta às igrejas do Apocalipse, como verdadeiras introduções ou palavras introdutórias de forma personalizada a cada uma das igrejas, que na visão que o Senhor tem me dado representa, na verdade, não um tempo da igreja, não uma época, uma dispensação, talvez uma época da igreja, mas fala de aspectos inerentes à igreja do Senhor Jesus em todo e qualquer tempo, em todo e qualquer lugar. Então, as características que cada igreja leva o nome, ou que cada igreja representa, são características que ao todo representam características de uma só igreja, porque o Senhor Jesus só tem uma igreja, e na verdade a igreja do Senhor Jesus, ela atravessa os tempos, E eu gostaria então de hoje compartilhar com você o trecho que está denominado como Carta à Igreja de Esmirna. Eu quero ler com você os versículos 8 a 11 do capítulo 2 de Apocalipse. Antes, porém, vamos orar. Pai de amor, Pai querido, nós te agradecemos, nós te louvamos, te exaltamos pelo privilégio de ministrar esta série, pelo privilégio de ministrar a Tua palavra, e que esta palavra alcance corações, te elimine dúvidas, e dê o conforto, o consolo e a certeza de que o Senhor nos mandou essa carta para nos fortalecer, para nos encorajar e para nos consolar até então a sua volta. Muito obrigado, Pai, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Para aqueles que estão pela primeira vez vendo a nossa live, nosso vídeo,
o nosso canal. É Amarildo JD Almeida, meu nome é Amarildo, eu sou pastor da Igreja Batista Cristo Rei, em São Miguel do Guaporé, Rondônia. E eu gostaria então de convidar você a se inscrever no nosso canal. Hoje mesmo nós lançamos um novo canal para tratar de assuntos de cunho emocional. Então, nós vamos tratar de questões de terapia, de questões emocionais, questões da alma. O nosso canal se chama Terapia 4.0 e você também é convidado a buscar lá e procurar, então, se inscrever, ok? O nosso convite, o nosso pedido também. Eu quero ler o texto que diz assim: ao anjo da igreja de Esmirna escreve, isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço as suas obras, a sua tribulação, a sua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Esse é o texto que eu gostaria de me deter com você nessa noite. Eu quero aqui dizer que a partir da ideia de que esses trechos, como já disse, não são cartas, né? Mas introduções personalizadas retratando aspectos da igreja de Jesus. Esta aqui é a menor, né? Do verso 8 ao verso 11. Nós vamos então aqui pensar no sentido de que cada igreja representa um aspecto, não apenas um tempo, porque quando nós pensamos na igreja ou nas igrejas do Apocalipse como fases da igreja, ou quando nós pensamos nisso como tempos específicos, alguns chegam a dizer que nós estamos vivendo o último tempo da igreja, que é a igreja de Laodiceia. Porém, se nós formos analisar os aspectos aqui retratados, vamos perceber que a igreja do Senhor Jesus, ela, querendo ou não, engloba todos esses aspectos no nosso tempo também, como em todo e qualquer tempo. Por exemplo, a palavra de Deus diz que a igreja de Éfeso, o que Jesus tem contra esse aspecto dessa igreja, ou contra a igreja de Éfeso, que é um aspecto da igreja também de todos os tempos, ele diz que o que ele tem contra ela é que ela se afastou do primeiro amor. Ele fala de comunhão ali, porque ele fala como aquele que anda no meio dos 7 castiçais e tem as 7 estrelas na sua mão, e por final ele promete uma comunhão no céu, que é comer da árvore da vida. Tratando de comunhão, ele diz então que a igreja precisa se lembrar de onde caiu, se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Você que está me ouvindo, que é líder, que é pastor, ou que é membro da igreja e que tem observado essas questões, os líderes das igrejas, ou os líderes da igreja do Senhor Jesus no nosso tempo, eles têm lutado, promovido seminários, congressos, livros, modelos, para que a igreja volte à prática das primeiras obras. Nós batistas, por exemplo, temos aí a igreja multiplicadora, que fala muito da volta às origens, às raízes. É exatamente isso que o Senhor Jesus disse para a igreja fazer lá no Apocalipse capítulo 2, quando fala a Éfeso,
Se nós, até hoje, estamos nessa mesma luta, significa que a igreja precisa ainda voltar à prática das primeiras obras. Portanto, a ideia de ter caído, de ter abandonado o primeiro amor e de ter a convocação, o chamado de Jesus a se lembrar, a se arrepender e a voltar, ele ainda continua. Ainda não se resolveu essa questão, se a gente for olhar bem. Isso é duro de dizer, isso é complicado de dizer, mas essa é a realidade. Então a ideia de Jesus é chamar a igreja a se arrepender e voltar à prática das primeiras obras, e isso mostraria que a igreja voltou a uma verdadeira e genuína comunhão com Deus, porque esta é realmente a grande vontade, o grande desejo de Deus. Hoje vamos falar de mais um aspecto da igreja, eu vejo dessa maneira. Quando se trata de Esmirna, a gente vai perceber que aqui nessa ministração, que Esmirna como um retrato de mais um aspecto, não é? Se você for analisar, por exemplo, quando lemos esse trecho da palavra, nós podemos observar que não há aqui repreensões. O Senhor fala de que conhece as obras, da tribulação, da ideia de pobreza, mesmo que seja rica. Nós estamos vendo isso aqui, é uma situação que a igreja estava, não é verdade, são afirmações do Senhor Jesus, dizendo que ele está declarando aqui a sua onisciência, dizendo: eu sei da sua tribulação, eu sei do seu trabalho, eu sei da blasfêmia que aqueles que se dizem judeus e não são, a blasfêmia deles, eles na verdade são sinagoga de Satanás. A gente percebe também uma igreja que em meio às lutas, tribulações, ela tem uma visão distorcida do que seja riqueza. Ela era uma igreja que vivia num lugar extremamente rico, numa cidade extremamente rica, porém ela se sentia pobre porque ela tinha uma visão distorcida das riquezas espirituais. Mas o Senhor diz assim: mesmo que você tenha esse entendimento de que és pobre, você é rica. Mas eu também vejo a blasfêmia desses que são sinagoga de Satanás e que estão no meio de vocês, infiltrados na igreja, não é? E aí o Senhor vai dar um aviso. Ele diz: nada temas. Ele conforta a igreja, não precisa temer. Ele está dizendo: olha, eu conheço suas obras, eu sou o Senhor da igreja, eu sou o primeiro e o último, aquele que foi morto mas reviveu, eu sou. E aí ele vai dizendo isso e vai dizer o seguinte: olha, nada temas daquilo que vocês ainda hão de padecer, que ainda hão de sofrer. Ele está dizendo que as consequências do distanciamento de Deus provocam sofrimentos e levam a igreja a provações, mas ele diz: não temas, vocês continuam sendo a igreja e eu amo você. E aí ele vai dizer que o diabo lançaria alguns na prisão para que fossem provados. Eu já vi muitos dizer assim: não, isso já aconteceu, os próprios apóstolos foram levados para a prisão, foram mortos. Mas hoje, no nosso tempo, existem irmãos nossos, membros do mesmo corpo, que estão sofrendo prisões, perseguições, talvez não no seu país, talvez não na sua cidade, mas em outros países, em outras realidades. A igreja é uma só. A Bíblia diz que Deus em Cristo fez um de tantos povos diferentes, mas parece que isso não nos afeta. Precisava afetar, porque nós somos a igreja e existem membros da igreja sofrendo pelo mundo. E ele diz: o diabo vai lançar alguns para que sejam provados, e vocês terão uma tribulação, mas lembrem-se de uma coisa: a tribulação que vocês vão passar, ela terá um fim próximo, ela será em curto prazo. Ele fala de 10 dias, uma figura de um tempo pequeno, e vocês vão sofrer durante 10 dias. E aí ele vai dizer ele está alertando a igreja do que ela vai ter que passar,
Mas ele então levanta aqui uma questão que eu gostaria de pensar também, que tem tudo a ver com essa questão de vermos as igrejas como um aspecto da igreja de Jesus. Ele fala assim: seja fiel, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Ele não está falando da igreja ou de nós sermos fiéis até morrer, mas ele está falando de ser fiel ainda que eu tenha que morrer, até porque as tribulações dos 10 dias iam acontecer, o diabo lançando alguns na prisão, algumas provações acontecendo, algumas perseguições acontecendo, e ele está dizendo para mim e para você: seja fiel ainda que isso lhe custe a vida. E isso está claro aqui nesse texto. Então gostaria de pensar com você que para cada igreja o Senhor deixou aqui uma palavra que direciona a visão dele nesse aspecto. Ele fala, por exemplo, na igreja de Éfeso, de comunhão. Ele fala nessa aqui de fidelidade. Tanto é que ele fala de uma fidelidade que vai livrar da morte, vai nos levar a ser vencedores sobre a morte. Ele fala: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Lembre-se disso enquanto estivermos ministrando. Ele vai, se você observar no verso 8, ele começa dizendo que ele é o primeiro e o último, aquele que morreu, mas que reviveu, ou seja, que venceu a morte. Aí ele vai dizer: ser fiel ainda que você tenha que morrer fisicamente. E ele vai encerrar no versículo 11 dizendo que há uma promessa ao vencedor, e a promessa é não sofrer o dano da segunda morte, ou seja, vai vencer a morte mais temida, que é a morte que separa o ser humano do próprio Deus e o leva para o inferno. Na verdade, ele está falando isso, a promessa aos vencedores, baseado na fidelidade até a morte. Portanto, a palavra-chave aqui é fidelidade. O texto âncora aqui é: seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É um texto muito conhecido, e a palavra então é fidelidade. Eu gostaria de pensar com você nessa ministração um pouco sobre fidelidade. É importante entender que a fidelidade é um modo de comportamento, ser fiel. Tanto é que a palavra de Deus diz que o fruto do Espírito, ele produz fidelidade. Para que nós sejamos fiéis, é um comportamento, o infiel e o fiel. Então, na verdade, a fidelidade é um modo de comportamento, portanto, extremamente importante para as nossas interações, para as nossas relações com Deus e com as pessoas. A gente precisa ser fiel a Deus, fiel às pessoas, fiéis às pessoas, até porque quando há desconfiança, porque há um pé atrás com respeito à fidelidade ou não do outro. A fidelidade conta, porque a fidelidade gera confiança. A confiança gera segurança, e é por aí. Começa com a fidelidade. O Senhor diz: seja fiel, apesar das tribulações, dos sofrimentos, apesar da sua visão turva com respeito à riqueza da glória, mas seja fiel e seja até a morte. Eu venci a morte, você vai vencer os danos da segunda morte, vencer a ponto de não receber, não experimentar o dano da segunda morte. Portanto, seja fiel. Isso é extremamente importante para o relacionamento com Deus e com as pessoas. Uma outra coisa interessante que a gente tem que entender aqui, que fidelidade não é simplesmente algo que eu vou sentir, eu vou sentir no meu coração de ser ou não fiel. Não, fidelidade é uma decisão. Eu decido ser fiel. É por isso que ele diz assim, ele não diz assim: fica tranquilo porque eu vou fazer de você uma pessoa fiel. Ele não diz isso, ele diz: seja fiel. Então eu quero que você sempre ouça a palavra do Senhor e veja o Apocalipse como lições para a contemporaneidade, para o nosso tempo. A fidelidade é uma decisão. Seja fiel, decida pela fidelidade. Uma outra coisa sobre fidelidade que eu gostaria de salientar aqui é que há uma crise de fidelidade
no nosso tempo, há uma crise muito grande. Há algumas décadas, 3, 4 décadas atrás, as pessoas ainda confiavam na palavra do outro. Hoje, raramente existe alguém no qual você pode confiar na palavra da pessoa. Infelizmente, hoje as pessoas são infiéis sem nenhum pudor. Facilmente alguém diz para você: eu vou na sua casa às 15 horas e vai chegar às 16, às 17, sem nenhum pudor, sem nenhum problema com fidelidade. As pessoas vão ser infiéis a Deus nos seus dias, nas suas ofertas, e isso não vai pesar em nada, porque há tantas doutrinas dizendo que isso é conversa de pastor. Há um problema sério de pontualidade. O culto começa a tal hora e eu chego 10 minutos depois, eu chego meia hora depois. Isso para mim está tudo bem, tranquilo, isso não tem problema nenhum. Chega de radicalismo. Na verdade não é uma questão de radicalismo, na verdade é uma questão de fidelidade ou infidelidade. A Bíblia vai dizer que o seu sim tem que ser sim, o seu não tem que ser não, e isso é fidelidade. A pontualidade tem tudo a ver com fidelidade. Eu não me importo se eu não vou poder cumprir os meus compromissos, uma vez que eu prometa. Eu sempre gosto de dizer que você não é obrigado a fazer nenhum compromisso com ninguém, mas uma vez que você fez, você precisa ser fiel ao seu compromisso. A verdade é que a fidelidade está vivendo uma crise sem precedentes. Ninguém acredita mais na palavra de ninguém. Eu sempre digo que vai chegar o momento da gente ter que registrar um documento em cartório. Se alguém dizer assim: eu vou tomar um café na sua casa tal dia, porque pode ser que eu prepare o café, espere a pessoa e ele simplesmente não vá e acha que está tudo certo, porque na verdade ele não vai perder dinheiro, não vai ganhar dinheiro, ninguém vai morrer por causa disso. Talvez vá, porque a infidelidade mata. E a gente precisa entender isso. A fidelidade está em crise. A fidelidade muitas vezes é influenciada pela infidelidade, porque para a infidelidade o melhor é o mais fácil. O melhor é ser relativista. O melhor é ficar despreocupado e mesmo que eu tenha feito um compromisso, se der bem, se não der, tudo certo. Depois, se achar que deve, eu peço desculpas, mas eu não preciso me preocupar com a fidelidade. Então a infidelidade tem uma influência muito grande sobre a fidelidade. Eu tenho falado isso aqui na nossa comunidade. A fidelidade muitas vezes exige condições. Esse é um outro problema, porque muitas vezes a minha fidelidade está condicionada a se o outro é ou não é fiel a mim. E isso é um problema sério, porque Deus não trata com multidão. Deus não vai tratar a minha fidelidade ou infidelidade baseando na fidelidade ou infidelidade do outro. Na verdade, é uma questão minha com o meu Deus, com as pessoas com quem eu convivo. Fidelidade. A fidelidade muitas vezes exige condições, porque eu sou fiel a você se você for fiel a mim. E se você não for fiel a mim, eu não tenho compromisso nenhum em ser fiel com você. Não, na verdade não é uma questão de ser fiel com alguém. A verdade, a questão é ser ou não fiel. Uma pessoa que é fiel, alguém fiel, não importa se o outro é infiel. Por exemplo, a Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 5, versículo 1, que nós devemos ser imitadores de Deus, e não do outro, e não do pastor, e não do líder, e não do profeta, e não do patrão, não do pai ou da mãe, mas eu tenho que ser imitador de Deus como filho amado, uma vez que eu entendo, eu me compreendo como filho de Deus. Agora, é interessante pensar que esse Deus do qual a gente deve imitar, diz a palavra do Senhor, que ainda que sejamos infiéis para com Ele, Ele continua sendo fiel, porque Ele não pode ser infiel, porque Ele é Deus maravilhoso, Ele é reto.
É interessante falar de retidão, porque retidão tem tudo a ver com fidelidade também. A Bíblia vai dizer lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, vai dizer que Deus fez o homem fiel, justo, reto, mas o homem inventou um monte de confusão e acabou saindo, abandonando o primeiro amor, abandonando o propósito para o qual ele foi criado. Alguém disse que Deus, ele fez a terra e disse para ela produzir vegetais, relva, árvores, capim, mato, e é isso que ela faz. Onde tiver terra, onde houver terra, vai haver mato, e a gente tira o mato e logo depois vai nascer mais mato ali, porque é a função dela, ela está obedecendo ao Criador. Ele diz para a água criar peixe, algas, os animais marinhos, e é isso que tem. Onde tem água, mais cedo ou mais tarde vai ter peixe. Aí Deus junta essas duas coisas extremamente obedientes e fiéis a Ele, e faz o barro, e faz o ser humano, e o ser humano talvez seja o ser mais infiel que existe, mais desobediente que existe. Isso é horrível, mas é uma realidade. A fidelidade, muitas vezes nossa, ela exige condições, mas interessante que se Deus exigisse condições de nós, dissesse assim: eu só serei fiel a você, só serei fiel às minhas palavras acerca de você, se você for fiel. Deus não precisa que eu seja fiel para Ele ser fiel. Portanto, eu também não posso precisar que você seja fiel a mim para eu ser fiel a você. Simplesmente você é ou não é fiel. Quem é fiel em qualquer circunstância, e quem é infiel será também em qualquer circunstância e com qualquer pessoa. A fidelidade não pode exigir condições. Eu também quero falar uma outra coisa sobre fidelidade, que é a fidelidade está intrinsecamente ligada ao mundo espiritual. Olha só o que Jesus vai dizer: seja fiel e eu vou te dar a coroa da vida. A coroa da vida tem a ver com o mundo espiritual, tem a ver com a glorificação, tem a ver com a glória, tem a ver com o céu, tem a ver com a eternidade. Mas você não vai ser fiel na eternidade, você vai ser fiel aqui para ganhar a coroa da vida na eternidade. Então está totalmente ligada a nossa fidelidade ao mundo espiritual. Ela é extremamente ligada à recompensa da fidelidade total e inegociável a Deus. É a coroa da vida, mas é preciso que seja fiel totalmente e irrestritamente e inegociavelmente para que a coroa da vida seja o prêmio. É isso que o Senhor está dizendo. A pergunta que eu tenho que fazer, e eu vou insistir nisso durante a leitura do Apocalipse com você, podemos dizer que essas lições não valem para a igreja contemporânea? É claro que a resposta sua, a resposta minha será: não, elas valem sim. Elas são extremamente atuais. Então, na verdade, querido irmão, querida irmã que está estudando o Apocalipse comigo, pega as 7 igrejas da Ásia e entenda que as características que o Senhor apresentou aqui e as formas como Ele se apresentou a cada uma dessas igrejas representam todas as formas que Ele se apresenta para cada aspecto da vida da igreja. Ou seja, Ele pode dizer eu sou, porque Ele é o eu sou quando nos afastamos de Deus, Ele é o eu sou quando somos infiéis, Ele é o eu sou quando somos fiéis, Ele é o eu sou quando temos comunhão com Ele. Ele é o eu sou para todas as áreas, e para uma igreja Ele apresenta como aquele que anda no meio de 7 castiçais, como a Éfeso. A Esmirna Ele se apresenta como aquele que foi morto e reviveu, tratando da fidelidade. Por que ele foi morto e reviveu? Porque era fiel ao seu propósito e ao Pai. É preciso que a gente entenda que nós hoje
não temos como dizer que essas cartas eram apenas para aquelas igrejas, para aquele tempo, para aquele local específico, mas é para nós. Então que o Senhor nos ajude a entender que a carta é todo o livro de Apocalipse, e que aquilo que chamamos de cartas às igrejas são, na verdade, introduções personalizadas de uma só carta para uma só igreja em seus mais variados aspectos, que nós vamos continuar vendo a partir de então. Já vimos Éfeso, já vimos Esmirna. Que Deus em Cristo nos abençoe e que nós sejamos capazes pelo Espírito Santo de entender as lições aqui ministradas, e que esse tempo, essa série, possa acrescentar à nossa vida, além de conhecimento, possa acrescentar à nossa vida tranquilidade, segurança, descanso em Deus, e saber que Ele é que está nos fazendo descansar, nos dando uma carta de segurança, de esperança. Então significa que está nos dando uma carta de amor, que se chama Apocalipse, a revelação de Deus, ou seja, é Deus abrindo o seu coração para nós, é Jesus abrindo o seu coração para a sua igreja. Que Deus em Cristo nos abençoe, te abençoe, e que nós tenhamos uma série maravilhosa. Continue seguindo aí o nosso canal, compartilhe com todos que você conhece, com seus seguidores das suas redes sociais, para que essa palavra alcance ainda mais corações do que já tem alcançado. Deus te abençoe e até a próxima ministração, se Deus assim quiser e permitir. Deus abençoe.